Olá, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Eu sou Andressa Ribeiro. E eu sou a Roberta Gritzenko. Hoje falaremos de Paulo Freire e sua concepção de comunicação. Paulo Freire foi um autor brasileiro, natural de Recife, que nasceu no ano de 1921 e faleceu em 1997. Freire se formou em Direito, mas não seguiu carreira. Foi filósofo e educador e teve muita influência na pedagogia crítica. Foi um dos mais importantes pedagogos brasileiros. Freire criou um método novo de ensino, que busca conhecer a experiência do aluno e saber de onde ele partiria, com base nas necessidades diárias reais dos alunos. Com a Lei Brasileira nº 12.612, Paulo Freire se tornou o patrono da educação brasileira, recebendo também o título de Doutor Honoris Causa, porque diversas universidades utilizam o seu novo método de ensino criado. O autor foi preso durante a ditadura militar por ter seu processo de alfabetização considerado ameaçador e se exilou no Chile, onde escreveu sua principal obra, Pedagogia do Oprimido. Atuou em diversos países como professor utilizando o método que criou. E quando retornou ao Brasil, filiou-se à política pelo Partido dos Trabalhadores. E alguns anos depois, foi eleito secretário da Educação de São Paulo, pelo mesmo partido. Hoje falaremos dos capítulos Extensão ou Comunicação e a Educação como Situação Gnosiológica, do livro Extensão ou Comunicação. O texto possui um caráter denso por apresentar diversos conceitos que necessitam compreensão para entender a teoria apresentada. Porém, com os exemplos podemos compreender suas ideias centrais. Na primeira parte, intitulada Extensão ou Comunicação, a ideia central é a necessidade de uma comunicação dialógica, ou seja, é necessário haver diálogo entre sujeitos imersos nos mesmos interesses para existir comunicação, e uma mesma compreensão do significado de um objeto para resultar um conhecimento. Já a extensão, o autor apresenta como uma contraposição à comunicação, pois a transferência de conhecimento de um sujeito para outro, sem a construção trazida pelo diálogo, não é possível sem que um indivíduo faça trocas com outro, visto que é o coletivo que forma o individual e não o contrário. Dessa forma, o autor opta pela comunicação à extensão ao final do capítulo, apontando que a comunicação precisa e deve apresentar diálogos, enquanto a extensão não possibilita tal êxito. Por isso, ao justificar a escolha da comunicação, o autor apresenta na segunda parte de seu capítulo a educação como situação gnosiológica, situação essa em que se deve não apenas pensar o objeto, mas fazer uma troca de pensamentos entre os sujeitos. E para isso, ele diz que é necessário problematizar o objeto ao invés de apenas trazê-lo. Gnosiologia, para Paulo Freire, é o encontro do conhecimento já existente com um conhecimento que ainda não existe, sendo uma área da filosofia que tem como foco justamente o estudo do conhecimento humano. Outro ponto importante nos estudos de Freire é a forma que é abordada a humanização da educação. Para isso, é preciso que seja libertadora, o que só é possível com a tomada de consciência nos indivíduos, não de forma isolada, mas em conjunto, necessitando da inserção crítica para ser efetivo. Dessa forma, o autor enfatiza que a conscientização não acontece em seres abstratos, mas sim nos indivíduos e estruturas sociais, sendo que somente no coletivo isso acontece. Por fim, analisamos que ainda nos dias atuais podemos observar que seu modelo influencia no ensino, mas é também criticado e apontado como doutrinador, mesmo sendo uma visão equivocada, já que ele busca conhecer em conjunto e não impõe nada. E por isso, ainda há muito do conhecimento através da extensão. Este episódio foi produzido por Andressa Ribeiro Moreira, Camila Martinato Valério e Roberta de Araújo Gritzenko, alunas do curso de Comunicação e Multimeios UEM. Muito obrigada por escutar o nosso podcast e até o próximo episódio.